Oi galera, eu sou o Victor, aluno da ETEC Martin Luther King, assim como as outras pessoas nesse vídeo, e essa é uma parte do nosso projeto da Semana Multicultural, a Expo LGBTQIA+, que já ocorre na ETEC desde 2018 e que agora esse ano está sendo feita em parceria com a Live Consultoria. Milhares de exposições de arte LGBT já circularam pelo mundo. Elas são muito importantes para trazer visibilidade aos artistas visuais desse meio e trazer um conhecimento mais profundo sobre o tema. O primeiro museu dedicado especificamente a exposições com a temática LGBT foi o Leslie Lohman. Foi fundado em 1987 em Nova York. Ele conta com mais de 24 mil obras em sua coleção, feitas por mais de 1.900 artistas LGBT, com exposições que buscam destacar o quão importante essa cultura é para o mundo e, enfim. Em São Paulo, também temos o Museu da Diversidade Sexual, que traz pautas muito importantes em suas exposições, tendo como missão valorizar a diversidade na construção social, econômica e cultural de São Paulo e do Brasil, além de publicar documentos e depoimentos referentes à memória e à história da população LGBT. Atualmente, o museu está expondo algumas obras online devido à quarentena e vale a pena conferir. Uma exposição que foi extremamente polêmica foi a Queer Museu, que foi cancelada antes do previsto devido a diversas críticas, vindas principalmente de movimentos religiosos, que apontaram que a exposição fazia apologia à zoofilia e à pedofilia. A arte que causou mais revolta foi a travesti da lambada e deusa das águas. Um dos simpatizantes declarou que a obra fazia apologia à prostituição infantil, mas a curadoria declarou que a obra teria nada mais nada menos que o objetivo de desmascarar o preconceito e a homofobia através de uma iconografia do pop. Gilberto Schwartzman, presidente da Fundação Bienal do Mercosul, disse à Veja, a revista Veja, que lamenta o fechamento da exposição. Ele declara: "Fiquei triste. As pessoas têm o direito de gostar e de não gostar, mas precisam respeitar. O que a gente precisa é de uma lição de tolerância. Entendo todos os lados. As pessoas não estão preparadas para certas coisas. Isso aconteceu muito na história. Coisas que não são consideradas normais em 2020 não nos assustarão em 2040. A cultura LGBTQI+, é a cultura compartilhada por todas as pessoas que se encontram dentro dessa comunidade. Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e muitos outros. Ela também é conhecida como cultura queer, que deriva de uma gíria de origem inglesa usada para designar todas as pessoas que fugiam aos padrões heteronormativos, rotulando-as como ridículas, estranhas, excêntricas ou até mesmo raras. Posteriormente, a palavra foi adotada pela comunidade e ressignificada, passando a representar todo o orgulho que a comunidade sentia em romper com os padrões de gênero e aceitar a sua liberdade individual. Dentro da cultura queer, também existem diversos tipos de expressões artísticas, que se manifestam desde as artes visuais e plásticas, a dança, a música, a literatura, ao cinema. E a sua relevância se mostra em diversos níveis, desde a criação e a construção de uma identidade cultural na comunidade, quanto na ativação de uma voz política e social, na luta por direitos e na denúncia por diversos obstáculos sofridos pela comunidade, por indivíduos da comunidade durante os anos. Um dos movimentos artísticos mais importantes dentro da cultura LGBT era a cultura dos ballroom, ou dos bailes, que tiveram seu ápice mais ou menos na Nova York dos anos 80, mas há relatos de que eles existam desde os anos 60. Nesses bailes, a comunidade se reunia e competia por troféus e prêmios dentro das categorias escolhidas. Além dos desfiles, um elemento que não poderia faltar dentro dos bailes
era o voguing, uma dança que foi inspirada nas poses das modelos da revista Vogue e também é caracterizada pelos movimentos lineares e angulares dos braços, das pernas e do tronco. Dentro dos bailes, as houses competiam pelos troféus e pelos prêmios por meio tanto dos desfiles quanto de batalhas do voguing, batalhas por voguing, inspirada muitas vezes nas batalhas de hip hop que aconteciam em Nova York na época, muito influenciadas pela cultura afro-americana, que também influenciou muito tanto a cultura LGBT no geral, quanto a arte LGBT dentro dos bailes e dentro da própria dança. I was inspired by voguing because voguing allows you to be anything and anyone you want to be. Vogue is within the realm of a dance family. And that's what it's supposed to be, a dance family. The name voguing comes from Vogue magazine. The movements that define the dance are based on model poses from the fashion publication. Willie Ninja, who's called the godfather of voguing, also drew inspiration from martial arts, ballet, gymnastics, and even pantomimes. In the critically acclaimed documentary Paris is Burning, Ninja defines the dance as an extension of throwing shade. Instead of fighting, two people would settle their beef on the dance floor. So whoever had the best moves would be throwing the best shade. During the 1970s in Harlem, houses were formed within the larger drag ballroom scene. These houses serve as surrogate families, primarily for Black and Latino queer youth. Each house is led by a mother or father who also serve as guides to the ballroom community. House of LaVesia was the first to form in the late 70s. Other notable houses include the House of Extravaganza, Ninja, Pendavis, Corey, the House of Wong, the House of Dupree, and there are many others in New York and across the US. While many of the names came from the founders, other houses are named after designers like Chanel and Saint Laurent. Members come together to walk against one another in various categories at elaborate balls. Beyond the performance or throwing shade, these balls create a safe space for empowerment and belonging. Whatever you carry with you, you leave it on that floor, you know? Whether it's suffering from illness, whether it's suffering from acceptance, whether it's suffering from not having a place to call your home, your house becomes your home. After the AIDS epidemic in the 80s, when a large population of the ballroom community was hit hard, the legendary balls and the houses that organized them also became a place for activism and awareness. Younger generations of voguers can be seen taking the stage at smaller Kiki balls hosted by the Gay Men's Health Crisis, an organization that advocates for the prevention of AIDS. It all started at GMAC when GMAC was trying to figure out how to get young people to come into the building, and so Kiki balls began so we could sort of attract them to come in for services. These balls serve as an outlet for self-expression, activism, and offer a resource for gay and trans youth at risk of HIV, homelessness, abuse, and depression. Outside of ballroom culture, voguing has long been synonymous with fashion and glamour. It's often confused for Madonna's co-opted version of the dance form. But it means so much more to the community that made it. Dance is the one thing that you can control with your body. That's something that's a being that comes from you. When you can take anything that comes from you and gives you a certain amount of being comfortable in your own skin, I think that's great, you know, and that is empowerment. When you get up there, when you walk that ball, and everyone's cheering for you in that moment, you feel like everybody sees you. It makes you feel like you're not alone. Bom, eu vou falar agora um pouco sobre a arte e a cultura drag em si. Pra quem não sabe o que é uma drag queen ou um drag king, drag queens são personagens criados por artistas performáticos que se transvestem, fantasiando-se cômica e exageradamente com o intuito geralmente profissional e artístico. Então, praticamente, drag queens e drag kings são um tipo de arte onde você mostra exageradamente algo sobre o sexo masculino ou o sexo feminino.
Temos muitos nomes conhecidos hoje que são drag queens. Temos como, por exemplo, a RuPaul e também a Pablo Vittar, que a Pablo Vittar é considerada a maior drag queen do mundo, que é a drag queen brasileira. Nós também temos a nossa primeira drag queen que foi realmente aparecer num filme, numa televisão, que é a Divine. Ela realmente revolucionou esse meio, junto também com a RuPaul, que foi uma das pioneiras. Mas também temos outros nomes que veio crescendo também, que são nomes nacionais, como a Glória Groove, Lia Clark. Temos também a Silvete Montilla, que é brasileira, que tá nessa comunidade, nesse meio há muito tempo, junto com Nani People. Mas a gente tem que entender primeiro de onde veio e de onde nasceu realmente a cultura drag. E ela tá sempre entrelada muito com o teatro e com o cinema, mas mais interligada ao teatro, porque desde quando o teatro nasceu, por conta do machismo, mulheres eram proibidas de fazerem qualquer papel na peça de teatro. Então, quem era os substitutos desses papéis eram os homens que faziam papéis de mulheres. Então, nasceu aí, tanto que o nome drag vem do inglês dressing resembling a girl, que é praticamente vestindo lembrando uma garota. Mesmo nascendo desse meio machista, a cultura drag foi crescendo bastante e teve um papel fundamental para a comunidade LGBT. Muita gente também associa a arte drag em relação à comunidade LGBT, mas na verdade a cultura drag em si é uma arte, então todo mundo pode fazer, não é voltada só para homens gays fazerem ou para mulheres trans. Mulheres cis podem fazer, homens héteros podem fazer, todo mundo pode fazer porque é uma arte realmente. E essa cultura ela é realmente muito rica, como eu falei, ela veio crescendo muito nesses tempos pra cá, como por exemplo a RuPaul, que tem seu reality show, que é um dos reality shows mais famosos do mundo, que é o RuPaul's Drag Race, já tá na sua 12ª temporada e com 5 temporadas de outros spin-offs desse mesmo reality show. É algo que vem crescendo bastante. Pablo Vittar, por exemplo, já tem mais de 10 milhões de seguidores no Instagram. A cultura drag está ocupando um espaço muito bom para a comunidade, também está representando muito bem a comunidade LGBT. E junto com essa comunidade LGBT e junto com essa parte da cultura drag, na década de 80 nasceram os Club Kids, que são praticamente pessoas do meio LGBT que iam para as festas com umas roupas bem extravagantes e bem diferentes. Tanto que em Nova York foi onde foi bem conhecido essa festa, esse Club Kids, esse movimento Club Kid, porque foi lá um momento onde as festas de balls, para quem não sabe como foi explicado em cima, era as festas de danças e tudo mais. E os Club Kids, eles iam lá para realmente mostrar essa parte mais de moda, sem ter questões de gênero em si. Era tudo mais livre e tudo mais espontâneo, vamos dizer assim, porque não tinha toda essa questão de gênero, de saber se a pessoa era uma mulher ou se a pessoa era um homem. Era tudo muito em cima da arte e muito baseado na cultura drag. Mas essa cultura, esse movimento, na verdade, acabou dos Club Kids por conta da década de 90, junto com a AIDS e também com as novas drogas chegando. Muita gente morreu, e também porque nessas festas o uso de drogas era excessivo, então praticamente acabou a cultura club, mas mesmo assim tem muitas influências que fazem parte da cultura drag em si. Tanto que tem até episódios por exemplo, o RuPaul's Drag Race que citam os Club Kids e tem até desafios voltados a isso. A cultura drag ela é realmente muito rica e muito cheia de fatores que agregam muito a nossa comunidade e que são realmente necessários. Drag queen praticamente é considerado um palhaço, porque são pessoas com peruca, maquiagem, fazendo humor. Então, não há motivo realmente para ter esse hate que muita gente joga em cima das drag queens, porque o que elas estão fazendo é arte e também é um modo de, se expressar, e muito mais para ser algo humorístico e fazer as pessoas darem risada e praticamente é entretenimento. Uma das que realmente mais recebem hate aqui no Brasil é a nossa Pablo Vittar,
porque ela realmente ocupou um espaço que nenhuma drag queen ocupou no mundo. Ela é a drag queen mais famosa do mundo e também a mais premiada do mundo. E eu tenho orgulho de falar que ela é uma drag queen brasileira por fazer parte da nossa nação e também da nossa comunidade LGBT brasileira, que, como poucos sabem, ou bastante sabem, o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo e o país que mais mata transexuais no mundo, tendo uma desses nomes grandes como Pablo Vittar, que é uma drag queen, e também tendo uma das maiores paradas LGBTs no mundo. Muitos artistas da comunidade LGBTQ+, foram essenciais para o desenvolvimento das artes visuais, mesmo que muitos não se sentissem desconfortáveis para se assumir com relação à sua sexualidade até pouco tempo atrás. Era um risco que se submetiam para não prejudicar sua imagem e garantir a visibilidade do seu trabalho. Uma das exceções desse tipo de comportamento foi do Andy Warhol, conhecido por ter sido líder precursor do movimento chamado Pop Art. Ao decorrer da sua carreira, Warhol teve produções controversas como fotografia erótica e desenhos de homens nus, que atraíam tanto a comunidade gay underground, como também eram vistos como uma exploração de sexualidade e do desejo. Segundo o depoimento de muitos estudiosos, vários dos seus filmes estreavam em cinemas de pornografia homossexual, incluindo os teatros nova-iorquinos The Garrick Theatre e o 55th Street Playhouse, no final da década de 60. Os primeiros trabalhos que o Andy enviou para uma galeria de belas artes, no caso, eram desenhos homoeróticos e nus artísticos, foram rejeitados por serem muito gay abertamente. Além disso, entre o fim da década de 50 e começo da década de 60, Warhol teve dificuldades em ser aceito socialmente pelos artistas gays que não se assumiam e, consequentemente, na época eram mais famosos. Muitas pessoas dizem que nos anos em que ele começou a ser rejeitado em Nova York, pelos mais próximos do seu círculo artístico, foi um marco para a evolução da criação relacionada à art pop. Outro exemplo é o David Hockney, um britânico que também contribuiu para o movimento pop art. Seus quadros são conhecidos pelo aspecto descontraído e jovial, que combina cubismo com uma essência cartunesca e muitas vezes retrata a vida doméstica de um casal homossexual, com bastante naturalidade e leveza. Quando Hockney ingressou na carreira artística, a homossexualidade ainda era ilegal, tanto nos Estados Unidos quanto na sua terra natal, a Inglaterra. Mesmo assim, ele, como artista pioneiro, começou pintando quadros com um lado delicado e íntimo do amor gay desde os primeiros estágios da sua carreira extensa. Desde então, ele nunca se envergonhou ou se esquivou do tipo de manifestação artística que ele se identificava, e até hoje ele observa e reage às percepções da sociedade com relação à homossexualidade, que já mudaram bastante durante a vida dele e ainda mudam ao decorrer dos anos. Um dos trabalhos, chamado Retrato de Artista, que foi feito por ele, também conhecido como Piscina com Duas Figuras, que retrata um suposto casal homossexual, foi vendido em um leilão por 90 milhões de dólares e bateu o recorde de quadro mais caro já vendido em leilão por um artista vivo. Outro artista influente nas artes visuais é a Laerte Coutinho, uma cartunista brasileira, reconhecida como um dos maiores nomes da charge. A Laerte era uma personalidade com reconhecimento no universo do cartoon brasileiro, quando em 2010, aos 58 anos de idade, ela resolveu assumir publicamente sua identidade de gênero. A nova vivência de gênero da cartunista foi recebida com entusiasmo por parte da população trans e com simpatia em geral. Desde o início, Coutinho era ativista, já que as suas charges sempre abordavam temas políticos e sociais, e essa postura se intensificou depois da sua transição. Hoje em dia, Coutinho trabalha para a Folha de São Paulo e é a protagonista do primeiro documentário da Netflix Brasil, que se chama Laerte-se. Ela é um exemplo de quem conseguiu continuar com essa carreira consolidada e, assim, ela conciliou seu papel como cartunista com a luta pelos direitos LGBTQ+. Ao que se diz em relação às produções audiovisuais, o primeiro registro considerado LGBT que temos é o The Gay Brothers, um curta de 17 segundos feito em 1898 por Thomas Edison, que mostrava dois homens dançando valsa.
Nas décadas seguintes, por mais que houvessem filmes que abordassem a temática, ela era quase sempre tratada de maneira negligente e preconceituosa, em que a homossexualidade sempre vinha em volta de uma atmosfera doentia. Nos Estados Unidos, a situação política também não facilitava. Após a pressão de grupos religiosos e sociais, foi criado, em 1930, o Código Reis, que estabelecia uma autocensura dos estúdios de cinema com o intuito de melhorar a imagem do mesmo, fazendo com que a cultura LGBT fosse excluída e reprimida das representações midiáticas da época. Na Europa, as coisas também não eram tão fáceis. Ainda que suas produções fossem mais ousadas, os personagens que assumiam o desejo pelo mesmo sexo eram automaticamente condenados à decadência, como se felicidade e ser LGBT fossem algo distantes. Mas, após a revolta de Stonewall, em 1969, o grupo começou a enxergar uma luz no fim do túnel. Com a ascensão do ativismo, começaram a crescer o número de produções que fossem voltadas para o tema. A drag queen Divine, por exemplo, impactou o cenário underground com filmes como Pink Flamingo, de 1972, e Problemas Femininos, de 1974. Desde então, a quantidade de filmes e séries com conteúdo LGBT vem aumentando aos poucos. Infelizmente, muitas dessas produções possuem desenvolvimento raso, em que gays, lésbicas, bissexuais e transexuais são extremamente caricatos, algo que contribui para a construção de estereótipos em nossa sociedade. Entretanto, a comunidade tem muito para se orgulhar. Tudo Sobre Minha Mãe, filme espanhol de 1999, Madame Satã, filme brasileiro de 2002, que conta a história de uma das figuras mais emblemáticas do cenário travesti carioca, Moonlight, Sob a Luz do Luar, feito em 2016 e que chegou a vencer o Oscar de melhor filme, e Retrato de uma Jovem em Chamas, romance francês de 2019. Entre os seriados de televisão podemos citar Orange is the New Black, Sense8 e Pose. É preciso dar notabilidade também às produções asiáticas, como Until We Met Again, Three Will Be Free e Together. Contudo, ainda há muito o que se fazer. Segundo o teste Vitor Russo, que avalia a representação LGBT em produções audiovisuais, em 2019, dos 119 filmes produzidos pelos maiores estúdios dos Estados Unidos, sendo eles a Disney, Lionsgate, Paramount, Universal, Warner Bros., Sony e STX Filmes, apenas 22 deles possuíam personagens LGBTs. Desses 22, 68% eram gays, 36% lésbicas, 14% bissexuais e nenhum eram transexuais. Vale ressaltar também a questão étnica. A soma da participação negra, latina e asiática resulta em um total de 34%, enquanto a participação branca soma 66%. Outra grande problemática que envolve o assunto é a contratação de atores e atrizes que não são do meio, em que pessoas heterossexuais são escolhidas para representar personagens de outras sexualidades, fazendo com que talentos incríveis como Ellen Page, Neil Patrick Harris, Linda Quebrada ou Laverne Cox não tenham chances de brilhar. Oi, eu vou falar um pouco sobre a representatividade LGBT na música atualmente. Hoje em dia, nós podemos ver diversos artistas que falam publicamente sobre sua sexualidade, identidade de gênero, e inclusive falam sobre isso nas suas músicas também. Algo que até pouco tempo atrás era praticamente inexistente, porque se um artista se assumisse ou falasse sobre isso, sua carreira podia ir por água abaixo imediatamente, e ainda assim isso seria um dos menores dos seus problemas a ter que enfrentar. Mas hoje em dia nós temos diversos artistas como a Ludmilla, que frequentemente posta foto com a sua namorada nas redes sociais, a Mulher Pepita, que fala muito sobre autoestima e autoconfiança, autoaceitação, a Aline Kerr, que inclusive tem uma participação no Colors, que é um estúdio que reúne artistas do mundo inteiro, e ela é uma mulher trans que comentou inclusive que uma das pessoas que ajudou ela a se entender melhor foi a Linda Quebrada, que é uma atriz, cantora, compositora e ativista. Temos também a banda Walk, que toca tecnobrega, e muitos outros, como a Pablo Vittar, que é conhecida internacionalmente. E falando de internacional, também temos os artistas como Holland, que é um cantor coreano, e ele é o primeiro cantor de K-pop assumido como LGBT. Porque na Coreia isso é uma questão ainda, que tem muito preconceito, aqui também, mas lá é um tabu maior. E temos artistas como a Lady Gaga, que influenciou muito esse meio, a Hayley Kiyoko, o Lil Nas X, que é um rapper e também nesse meio tem muito preconceito ainda. O Morrissey, que era o ex-vocalista do The Smiths,
Girl in Red, que ela fala bastante sobre relações lésbicas em suas músicas e muito mais. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro citando diversos artistas LGBTs assumidos. E eu acredito que, felizmente, isso significa que a gente tem evoluído bastante nesse quesito. Bom, e como vimos ao longo do vídeo, a arte é uma âncora que une toda a comunidade. Nos torna livre para mostrar quem realmente somos, sem ter medo da repressão. Talvez sem expressões artísticas, a comunidade LGBTQIA+, ainda tivesse um caminho muito maior para percorrer. Mas graças a ela, nós mostramos que existimos, que estamos no mapa, lutando todos os dias, cada vez mais ganhando nosso espaço. É na expressão que começa a liberdade, a arte carrega o legado da nossa luta. Por isso, quando chegar o dia que prevaleça respeito, liberdade, igualdade, esperança, a gente vai poder olhar para trás e ver que a gente passou por tudo isso de mãos dadas, não nos abalando por intolerância. Não é necessário que deem voz pra gente, nós já temos voz, agora as pessoas só precisam estar dispostas a ouvir. Eu agradeço a presença de vocês na terceira edição da Expo LGBT. É uma honra ter estado presente aqui desde a primeira edição. A Expo é um legado que é deixado para vocês passarem para frente. Esse espaço é nosso por direito. Nós esperamos que vocês continuem espalhando as cores e a nossa cultura, que é tão especial e rica. Acompanhem a Elive Consultoria nas redes sociais. Não esqueçam de conferir o sorteio que ainda está rolando até o final do dia de hoje. Muito obrigada!